Se você piscou nos últimos dias, provavelmente perdeu pelo menos 3 polêmicas diferentes no mundo do K-pop. E não, isso não é exagero. A indústria simplesmente decidiu que paz não é uma opção. Hoje aqui no K-pop Coreia, a gente vai falar de teaser que dividiu a internet, rumores que voltaram com força, declarações que chocaram fãs e, claro, o assunto que ninguém esperava. Mensagens privadas de V, do BTS, sendo usadas como parte de um processo judicial. Sim, você leu certo. Então respira fundo, porque o que aconteceu nos bastidores foi muito além do que apareceu nos títulos rápidos das redes sociais. Twice. Consistência que incomoda? Vamos começar com um ponto curioso. O Twice continua fazendo algo que poucos grupos conseguem manter por tanto tempo: estabilidade. É impressionante como, ano após ano, elas mudam conceito, exploram novas sonoridades, amadurecem visualmente e ainda assim mantêm uma identidade muito clara. Não importa se é conceito mais delicado, mais elegante ou mais ousado, sempre existe uma assinatura ali. E isso gera 2 tipos de reação: admiração e comparação. Tem gente que olha e pensa, como elas continuam tão relevantes? Outros começam a comparar com grupos mais novos e questionar por que alguns perdem força tão rápido enquanto o Twice segue firme. No K-pop, longevidade é um privilégio e também um peso, porque quanto mais tempo no topo, maior o nível de cobrança. Blackpink e o teaser minimalista que virou debate. Agora vamos para um dos assuntos mais comentados da semana: o teaser do comeback do Blackpink. A imagem divulgada era extremamente simples. Fundo limpo, composição direta, nada muito elaborado visualmente. Minimalista ao extremo. E foi o suficiente para a internet entrar em guerra. Uma parte do público apontou falta de esforço da empresa. Disseram que, considerando o tamanho global do grupo, o teaser poderia ter sido mais impactante, mais conceitual, mais grandioso. Outra parte defendeu a escolha estética. Minimalismo também é conceito. Nem tudo precisa ser carregado de cores, efeitos e excesso de informação para funcionar. Mas existe um detalhe importante aqui. O Blackpink já vinha sendo alvo de críticas relacionadas à gestão da empresa, principalmente sobre frequência de lançamentos e planejamento de carreira. Quando há um histórico de insatisfação, qualquer movimento passa a ser analisado com lupa. Então a pergunta que ficou no ar foi estratégia artística ou falta de investimento criativo? Independentemente da resposta, uma coisa é certa: o grupo continua dominando as conversas, até quando faz menos. Runa e os rumores que voltaram. Agora vamos falar sobre algo que infelizmente virou rotina na indústria: especulação sobre corpo. Runa foi vista recentemente em um shopping na Coreia do Sul ao lado do marido. Um vídeo curto começou a circular nas redes mostrando os dois caminhando tranquilamente. Até aí, nada demais. Mas bastou um casaco mais largo para que surgissem comentários insinuando uma possível gravidez. E o mais curioso: esses rumores não são novos. Meses atrás, após fotos em aeroporto, o mesmo tipo de comentário surgiu. Na época, Runa respondeu falando sobre dieta, recuperação física e pressão estética. Isso levanta uma questão delicada. Até que ponto o público acha que tem direito de analisar cada detalhe do corpo de uma artista? Mudanças corporais acontecem. Casacos largos existem, e nem tudo precisa virar teoria. Mas, no K-pop, basta um frame diferente para a especulação ganhar força. Kim Dong-hyun e a declaração que gerou debate nacional. Outro ponto que movimentou as redes foi a fala de Kim Dong-hyun, integrante do Shinhwa. Ele comentou sobre a questão da prostituição na Coreia do Sul e defendeu que o assunto deveria ser debatido de forma mais aberta e regulada pelo Estado. Foi o suficiente para gerar uma onda de reações. Parte do público considerou a declaração extremamente polêmica, especialmente em um país conhecido por sua postura conservadora em relação a temas sociais. Outros argumentaram que ele estava levantando um debate estrutural, não fazendo apologia. O que fica claro é que, na Coreia do Sul, determinadas pautas ainda são vistas como tabu, e qualquer posicionamento público pode gerar impacto imediato na carreira de um artista. Coragem? Imprudência? Opinião adulta em um espaço público? O debate continua aberto. O caso Hybe X Min Hee-jin e o nome de V no meio. Agora chegamos ao ponto mais delicado. O processo envolvendo a Hybe e Min Hee-jin já vinha sendo acompanhado de perto por fãs e pela mídia,
Mas ninguém esperava que mensagens privadas de V, do BTS, fossem citadas como parte do contexto aceito judicialmente. Segundo informações divulgadas, as mensagens trocadas entre V e Min Hee-jin mencionavam discussões sobre similaridades conceituais dentro da indústria. O tribunal interpretou essas mensagens como apoio contextual à ideia de que existia uma percepção de semelhança, e não como uma acusação formal de plágio. Esse detalhe é essencial. Aceitar algo como contexto não significa que o artista tomou oficialmente partido. Significa que juridicamente aquilo ajudava a sustentar um argumento. Mas, quando o nome de um integrante do BTS aparece em qualquer documento judicial, o impacto é inevitável. Pouco depois da repercussão, V se manifestou. Ele explicou que a conversa fazia parte de um diálogo privado, demonstrando empatia por alguém conhecida, e que ficou desconfortável com o uso das mensagens sem seu consentimento. A Hybe também declarou que o artista não tinha intenção de validar acusações e que a conversa não representava posicionamento oficial. Mesmo assim, o estrago midiático já estava feito, porque existe uma diferença enorme entre uma conversa casual e um documento judicial. Privacidade versus estratégia jurídica. Esse caso levantou uma discussão interessante. Em uma batalha judicial, até onde vai o limite da estratégia? Se uma conversa privada pode ajudar a fortalecer sua defesa, é compreensível utilizá-la? Ou isso ultrapassa uma linha ética? É uma situação complexa. De um lado, há a defesa de alguém tentando evitar prejuízos enormes. Do outro, a exposição inesperada de um artista que não estava oficialmente envolvido no processo. E é exatamente por isso que o caso ainda não terminou. A Hybe recorreu da decisão, o que significa que novos capítulos podem surgir. O que tudo isso revela sobre o momento do K-pop? Se a gente parar para analisar, todos esses acontecimentos têm algo em comum: intensidade. O K-pop deixou de ser apenas música e performance. Hoje envolve gestão corporativa bilionária, disputas judiciais, debates sociais, pressão estética e exposição constante. Cada teaser vira análise estratégica. Cada declaração vira manchete. Cada mensagem privada pode virar prova. E no centro de tudo estão artistas que vivem sob uma lupa permanente. No fim das contas, a pergunta que fica é: estamos acompanhando apenas entretenimento ou um sistema cada vez mais complexo e delicado? Conta aqui nos comentários qual dessas histórias mais te surpreendeu. O teaser do Blackpink, os rumores envolvendo Runa, a declaração de Kim Dong-hyun ou o envolvimento inesperado de V no processo? Aqui no K-pop Coreia, a gente continua acompanhando cada detalhe, porque, se tem uma coisa que essa indústria nunca entrega, é silêncio. E pelo ritmo das últimas semanas, ainda vem muito mais por aí. E agora, para fechar, a gente precisa falar com mais calma sobre o V. Porque no meio de tantas manchetes, opiniões e disputas judiciais, existe um ponto que não pode ser ignorado. Ele não entrou nesse processo como parte principal. Ele não fez uma coletiva, não deu entrevista atacando ninguém, não publicou um texto acusatório. O nome dele apareceu por causa de uma conversa privada, e isso muda completamente o peso da situação. V sempre foi conhecido por ter uma personalidade mais introspectiva, sensível, muito ligada à arte e à emoção. Ao longo da carreira no BTS, ele demonstrou diversas vezes que valoriza conexões genuínas, que fala com empatia e que costuma refletir antes de se posicionar publicamente. Então, quando ele diz que estava apenas demonstrando compreensão em uma conversa cotidiana, isso é coerente com tudo o que ele já mostrou ser. O ponto mais delicado aqui não é nem a discussão jurídica, é a quebra da bolha privada. Imagina trocar mensagens num contexto pessoal, longe de câmeras, longe de palco, e meses depois ver aquelas palavras sendo analisadas por milhares ou milhões de pessoas. Cada frase interpretada, cada tom debatido, cada intenção questionada. Mesmo sendo uma figura pública, ainda existe uma linha que separa o artista do indivíduo. E talvez seja justamente isso que mais tenha incomodado V. Não o debate em si, mas a exposição inesperada. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar o impacto que o nome dele carrega. V não é apenas mais um artista da indústria. Ele é integrante do BTS, um dos maiores grupos do mundo. Qualquer menção já ganha proporção global automaticamente. E dentro de um tribunal, isso tem peso simbólico gigantesco. Só que peso simbólico não significa posicionamento oficial.
Existe uma diferença enorme entre eu percebi algo parecido e eu estou acusando formalmente. E o próprio tribunal deixou claro que se tratava de percepção, não de afirmação factual. No meio desse turbilhão, talvez a maior lição seja sobre responsabilidade, não só jurídica, mas também digital, sobre como mensagens podem ganhar vida própria fora do contexto original, sobre como a internet amplifica tudo, e sobre como, no K-pop, nada fica realmente pequeno. V segue sendo artista, segue sendo membro do BTS, segue com sua carreira construída em anos de trabalho, talento e dedicação. Um episódio jurídico não redefine trajetória, não apaga a história, não altera impacto artístico, mas ele deixa marcas. E talvez o que mais importe agora seja observar como tudo isso será conduzido daqui para frente, com mais cautela, com mais limites, com mais proteção à privacidade. O que é certo é que o nome de V continua sendo central na cultura pop global, não apenas pela música, mas pelo peso que carrega em qualquer contexto. E no fim fica a reflexão. Em uma era onde tudo pode virar prova, manchete ou trending topic, o que realmente ainda é privado?